Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre análise combinatória. Então aqui, ó, princípio fundamental da contagem. Primeiro exemplo. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podemos criar com as letras A e B e os algarismos pares, podendo repetir a letra e não podendo repetir o algarismo? Então aqui, ó, a primeira coisa, eu tenho o seguinte, ó. As placas são formadas por 3 letras. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. 3 letras seguidas de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, eu tenho as letras. Aqui no caso, as letras, eu vou usar somente as letras A e B. E aqui, ó, eu tenho os algarismos. Aqui eu vou usar os algarismos pares. Então, os algarismos pares, então eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? Então aqui agora é o seguinte, ó. Então aqui no caso aqui, ó, eu posso repetir as letras. Então se eu posso repetir as letras, então aqui, ó, aqui eu posso usar as duas letras. Então aqui eu posso usar as duas. Aqui também eu posso usar as duas letras. E aqui também. Aqui, ó, eu não posso repetir os algarismos. Então aqui eu tenho quantos algarismos, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, se eu colocar os 5 aqui eu vou colocar só 4, aqui só 3 e aqui só 2. Certo? Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 4, 160, 160 vezes 3, 480, 480 vezes 2, então um total de 960 placas. Certo? Exemplo 2. Em um almoxarifado, a identificação dos materiais é feita através de plaquetas, onde aparecem 2 vogais distintas e 3 algarismos distintos. Qual o maior número possível de itens do almoxarifado que podem ser assim identificados? Então aqui no caso agora eu tenho, ó, 2 vogais distintas e 3 algarismos distintos. Então aqui eu vou colocar, ó, primeiro, eu vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar as 2 vogais. E aqui os 3 algarismos, ó. 1, 2, 3. Então aqui, ó, eu tenho, no caso aqui são 2 vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E aqui, ó, aqui no caso eu tenho 3 algarismos, né? Então aqui eu vou colocar os algarismos. Quais são os algarismos?
no caso aqui, ó, todos os algarismos, que no caso, que vai de 0 a 9. Certo? Então aqui eu tenho, ó, 5 vogais e aqui eu tenho 10 algarismos. Agora, para mim colocar aqui, ó, aqui são 2 vogais distintas e 3 algarismos distintos. Então não posso repetir as vogais e nem os algarismos. Então aqui são 5 vogais. Então aqui eu vou poder colocar 5 e aqui 4. Mesma coisa os algarismos, ó, são 10. Então aqui eu posso colocar 10, aqui 9 e aqui 8. Agora é só multiplicar tudo. 5 vezes 4 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Então aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 9, 1.800. 1.800 vezes 8, 14.400 itens. 14.400 itens aí. Certo? Agora, arranjo simples. Então agora eu vou falar de arranjo simples. Exemplo 3. Então vamos aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sem repeti-los? Então aqui no caso eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 algarismos para formar número de 3 algarismos. E no caso não posso repetir os algarismos. Para mim resolver problemas de arranjo simples, eu tenho 2 formas de resolver. Usando o princípio fundamental da contagem e também a fórmula do arranjo simples. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 6 algarismos para formar número de 3 algarismos. Então, aqui os números formados são de 3 algarismos, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 6 algarismos. Então, aqui, ó, como eu não posso repetir os algarismos, aqui eu posso usar os 6 algarismos. Aqui eu vou usar 5 e aqui eu vou usar 4. Multiplicando aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números. Certo? Agora eu vou usar a fórmula. Então aqui no caso aqui, ó, eu tenho, no caso, arranjo. Então eu tenho o quê? 6 algarismos para formar número de 3 algarismos. Certo? Então aqui eu tenho arranjo de 6 elementos tomados de 3 a 3. Usando a fórmula do arranjo, eu tenho o seguinte, ó. No caso aqui eu vou pegar 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Então aqui vai ficar 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 fatorial. Então aqui eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Eu corto 3 fatorial, então aqui vai ficar o seguinte, ó. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120 números. Resultado é o mesmo. 120, 120. Certo? Exemplo 4.
De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Mesma coisa aqui, ó. Vou usar o princípio fundamental da contagem. No caso, são 3 lugares, ó. 1, 2, 3. Então, são 5 meninos para 3 lugares. Então, aqui, ó. Aqui, os 5 meninos. Posso colocar os 5 meninos aqui, ó. Aqui podem se sentar os 5 meninos. Só que aqui, ó, vão se sentar 4. E aqui 3. Certo? Multiplicando aqui vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 3, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 maneiras. Certo? Agora eu vou usar a fórmula. Então a fórmula eu tenho, ó, arranjo. No caso são 5 meninos para 3 lugares. Então fica 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é igual 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual. Aqui eu vou cortar o 2 fatorial. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 maneiras. Certo? Agora, permutações simples. Então aqui, ó. Permutações simples. Permutações simples. Exemplo 5. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 3, 5 e 7? Então aqui, ó, exemplo 5. Eu tenho o seguinte, ó. Permutação, caso permutação simples, é um caso particular de arranjo simples. Então aqui eu tenho, ó, eu quero formar número de 4 algarismos distintos usando 4 algarismos. Então aqui eu tenho, ó, arranjo. No caso eu tenho 4 algarismos para formar número de 4 algarismos, certo? Então aqui eu tenho, ó, 4 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4, para formar números de 4 algarismos. Então aqui, se você observar, eu tenho o seguinte, ó, arranjos de 4 elementos tomados de 4 a 4. Quando esses valores aqui são iguais aqui, ó, valor de n é igual ao valor de p, eu tenho permutação. Então aqui, ó, isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó, permutação de 4. Então p de 4. Certo? Então aqui, ó, p de 4. Então para calcular isso aqui, ó, se você calcular esse arranjo aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, mas basta calcular o p de 4. Como é que eu calculo o p de 4? P de 4 é igual a 4 fatorial. Certo? 4 fatorial, eu vou desenvolver o fatorial todo. Então vai ficar, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1. 24 números. Certo? Exemplo 6. Quantos anagramas tem a palavra dilema? No caso aqui, o que é anagrama? Anagrama
é qualquer ordenação das letras de uma palavra. Então aqui, ó, a palavra dilema tem quantas letras, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então tem 6 letras. Então observa também o seguinte, ó. No caso, quando é permutação simples, no caso aqui, ó, eu não tenho repetição de letras, certo? Então aqui, ó, D-I-L-E-M-A. Então eu tenho 6 letras. Então aqui, para calcular a quantidade de anagramas dessa palavra, eu vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar P, permutação de 6 letras aí. Então P de 6 é igual a 6 fatorial. E 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui eu tenho 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 vezes 1. Então eu tenho 720 anagramas. Certo? Agora eu tenho permutações com repetição de letras. Então agora vamos para número 7. Exemplo 7. Quantos são os anagramas da palavra arara? Então aqui eu tenho a palavra arara. Certo? Aqui eu tenho a letra A repete 3 vezes. E a letra R 2 vezes. Então aqui eu vou calcular a permutação. Aqui eu vou colocar o total de letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloco o total de 5 letras. E aqui eu coloco as repetições 3 e 2. O A repete 3 vezes e o R repete 2 vezes. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual. Primeiro, em cima aqui eu vou colocar o total. Então eu vou colocar 5 fatorial. Embaixo aqui, ó, eu vou colocar 5 fatorial dividido. Agora eu vou colocar aqui embaixo as repetições, ó. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então aqui eu tiro as repetições, né? Então aqui o 5 eu vou desenvolver até o 3, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. E o 2 fatorial eu vou desenvolver todo. 2 vezes 1. Quando eu chego até 1 eu tiro o fatorial. Então aqui cortando 3 fatorial, ó. 5 vezes 4, 20 dividido por 2. Então eu tenho um total aqui de 10 anagramas. 10 anagramas. Certo? Exemplo 8. Quantos são os anagramas da palavra abóbora? Então aqui, ó, abóbora. Então aqui eu tenho a palavra abóbora. A letra A repete 2 vezes. Então tem aqui a letra A. Ela repete 2 vezes. A letra B repete 2 vezes. E a letra O também repete 2 vezes. Então aqui eu tenho as repetições.
Agora eu vou calcular a permutação total de letras da palavra abóbora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu vou colocar permutação de 7 aqui, ó, P de 7. E aqui em cima eu coloco as repetições, ó, 2, 2 e 2. Certo? Então aqui agora eu vou colocar aqui, ó, 7 fatorial, que é o total de letras da palavra abóbora, dividido pelas repetições aqui, ó. 2 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então aqui tudo está multiplicando, ó, 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 2 fatorial. Então vou fazer assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui, ó, são 3, aqui, ó, 2 fatorial aqui, ó, são 3, né? Só que aqui eu vou desenvolver 2, vou pegar aqui, ó, o primeiro, 2 vezes 1, retiro o fatorial. O segundo, 2 vezes 1, retiro o fatorial. Vezes, deixo esse 2 fatorial. Por que que eu deixei um 2 fatorial? Porque eu posso cortar aqui, ó, um em cima, um embaixo. Certo? Então posso fazer isso aí. Agora observa o seguinte aqui, ó. Resultado dessa multiplicação aqui embaixo dá 4, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Aqui em cima eu tenho um 4, ó. Eu posso cortar esse 4 com esse resultado aqui que dá 4. Certo? Agora eu vou multiplicar. 7 vezes 6, 42 vezes 5, 210. 210 vezes 3. Então eu tenho um total de 630 anagramas. Anagramas. Certo? Agora, combinações simples. Combinações simples. Exemplo 9. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Número 9 agora o exemplo. Então aqui, ó, eu tenho, ó, quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Qual que é a diferença entre arranjos simples e combinações simples? No caso, arranjo simples, no caso, se eu tenho um número formado por 3 algarismos, se eu inverter a ordem desses 3 algarismos, eu formo um novo número. Então o que acontece? No arranjo, a ordem importa. Nesse caso eu formei um novo número. Agora, na combinação simples, a ordem não importa. Por que que a ordem não importa? Olha aqui, ó. Se eu tenho uma equipe de 3 astronautas, o que vai acontecer? Se eu pegar uma equipe com 3 astronautas e inverter a ordem desses 3 astronautas, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Eu vou ter a mesma equipe. Então, nesse caso, a gente fala que na combinação simples, a ordem não importa. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o seguinte, a 9, combinação, no caso, são 20 astronautas para formar equipe de 3 astronautas. Então, combinação de 20 tomado de 3. Agora a forma da combinação muda. Você vai pegar aqui, ó, 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 20 menos 3 fatorial.
certo? Então aqui eu tenho 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica, no caso aqui, 20 menos 3, 17 fatorial. Certo? Então aqui, ó, eu vou pegar o 20 fatorial e vou desenvolver até o 17. Vai ficar assim, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. O 3 fatorial eu vou desenvolver todo, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu desenvolvo aqui até chegar no 1, eu retiro o fatorial. Vezes 17 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar o 17 fatorial. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 20 vezes 19 vezes 18. 6.840. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 6. 6.840 dividido por 6, que é igual a 1.140 equipes. Certo? Exemplo 10. Em uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver apenas 8. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher essas 8 questões? Então aqui também eu tenho combinação. Então aqui eu tenho combinação. No caso, 10 questões. E o aluno deve resolver apenas 8. Então, combinação de 10 tomado de 8. C, 10, 8. Então aqui eu tenho, ó, 10 fatorial dividido por 8 fatorial, que multiplica 10 menos 8 fatorial, que é igual a 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 menos 8, 2 fatorial. Então aqui eu vou pegar o seguinte, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial, que multiplica 2 vezes 1. Desenvolvi o 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual, ó. Corto o 8 fatorial. 10 vezes 9. 90 dividido por 2. Então, 90 dividido por 2, que é igual a 45. 45 o quê? Maneiras. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 6 a 10 da apostila. Até a próxima aula.